hoje mais como pessoa. Se alguém chega e quer me aborda, quer um autógrafo, quer uma foto, eu faço com prazer e sorrio. Mas eu não chego assim em todos os lugares, entendeu? Então, assim, a gente tem que ir descobrindo o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de lidar com isso, e eu acho que eu encontrei. Com uns 3 anos de idade eu tive minha primeira bateria, que eu era vidrado nela, não sei o quê, mas depois de um tempo eu larguei. Porque eu achava que eu fazia muito barulho em casa, eu incomodava, eu não queria ser o filho que incomodava, eu era o filho bonzinho, era aquele lugar que me cabia. Então eu, tipo, sabe assim? Depois na adolescência, com 13, 14 anos, que eu, tipo, me vi de novo sentado numa bateria e sentei no negócio e saí tocando como se a vida inteira eu estivesse tocando, assim, era um negócio, tipo, muito meu. E aí eu fiquei maluco, com a guitarra foi a mesma coisa, assim. Numa família de cantores eu era um músico, que cantava também, assim, sabe? E aí isso eu acho que me permitiu ser muito bem resolvido comigo mesmo, sabe? E isso foi muito legal pra mim. Eu sempre fui muito observador. Quando eu ia pra fora do país... Esse cara, a galera sempre fala que ele foi sombra da Sandy, e esse cara é um músico incrível, tá? Ele não fez nenhum trabalho relevante de explodir, assim, a nível nacional, como foi na época da dupla, mas esse cara é um multi-instrumentista incrível e um cara super inteligente, que a galera não tá ligado, entendeu? E a história que esses dois fizeram, cara, é absurda, né? Cara, desde os 4 anos de idade, lutando show, chegaram a lotar estádio, os caras venderam um disco físico na época que disco existia, na época que fita original e CD existiam. Esses caras ganharam muito dinheiro. Pra você ter ideia, eles fizeram, em 12 shows, eles fizeram a mesma grana, não, eles fizeram quase a mesma grana do que a turnê da Ludmilla. A Ludmilla fez 46 shows e arrecadou acho que 186 milhões, esses 46 shows. Eles fizeram 12 shows, não, eles fizeram 12 shows e ganharam 120 milhões. Olha que absurdo. 10 milhões por show. Tem noção do que é isso? 10 milhões de reais por show. Naquela turnê que eles voltaram agora. Ou seja, a Ludmilla trabalhou 4 vezes mais, fez mais grana, mas trabalhou 4 vezes mais do que os caras. Eles falaram, vamos fazer 12 showzinhos, vamos matar a saudade. E nessa eles embolsaram 120 milhões de reais. É grana, hein? Isso sem falar que os caras trabalharam desde os 4 anos de idade. Você imagina o patrimônio que tem esses dois. Absurdo. Não ostenta, não usa isso como uma forma de autopromoção. Não. Sandy tá lá fazendo as musiquinhas dela. O Júnior tá lá vivendo o rolê dele de fazer música instrumental e experimento e se descobrindo musicalmente ali e tal, e fazendo o que gosta, sem querer provar nada pra ninguém. Então é que a galera acaba, não sei o que, ridiculariza o cara por, né, que ele acabou se tornando sombra da irmã. Isso é meio normal, tá? Eu vou dar um outro exemplo internacional, que é o The Carpenters, que era uma dupla também, que era a Karen Carpenter, que é excelente baterista, uma das maiores, acho que a maior baterista mulher que eu já vi na minha vida, era a Karen Carpenter. Ela morreu de anorexia logo anos depois, ali. Nos anos 70, esses dois fizeram, assim, sucesso pra caramba. Os caras explodiram. E o Richard Carpenter, que era o irmão dela, ele era meio que a sombra dela, entendeu? Porque ela era mulher, ela era voz, ela era... Por ser mulher e bonita, ela acabava chamando mais os holofotes para ela. E o Richard meio que se tornou ali um coadjuvante da dupla, né? Ele não teve a mesma relevância. Isso é normal, tá? Em banda também, assim, o cara que é o vocalista, ele vai ter mais relevância do que a galera. Também é a banda. Hoje, por exemplo, aconteceu isso aí. Teve revelação ali sem o Shanti de Pilares, você tem um choque. Fala, cadê o Shanti? A primeira coisa que você lembra. Mas aí você lembra que o cara já saiu da banda e tudo. Mas é isso, né? Geralmente a voz principal tende a ter ali o palco para ele, né? Ele acaba se tornando ali a referência. Que eu me tornava anônimo novamente, eu sempre gostei de observar os outros. Pra aumentar a minha noção de normalidade, talvez. As pessoas passavam e eu ficava pensando, como será que é a vida dessa pessoa? Como será que é a casa dela? O que será que ela faz quando ela acorda? Tá ligado? E aí eu comecei a enxergar mais humanos do que só pessoas passando. Isso me fez bem, sabe? Eu acho que esse é um exercício que as pessoas deveriam fazer, assim. De olhar pro outro como humano. Qual é a história dessa pessoa? Sabe? A gente tem que pensar, se a gente viveu tudo que a gente viveu pra chegar até aqui, imagina tudo que aquela pessoa viveu pra chegar até ali. Tive uma depressão que se revelou pra mim em algumas crises de pânico. Eu me julgava um cara super feliz, um cara super realizado, bem resolvido, sabe? Tipo, de repente, o meu negócio me passou uma rasteira que eu não sabia o que estava acontecendo em mim. Aquilo pra mim foi tão revelador, tá ligado? Porque eu entendi tudo que estava acontecendo até ali, em mim. Dali por diante eu comecei essa busca de ser mais sincero com todo mundo, comigo mesmo, em primeiro lugar. Vai dar direitos autorais essa porra. Cara, mas aí o que ele falou ali, eu posso explicar para vocês o que deve ter acontecido ali, tá? Imagina que o cara, ele, desde a infância,
ele viveu... Você assistiu o show de Truman já? Se você assistiu o show de Truman, você vai entender o que eu tô falando. O cara... Eu ainda... Ai, tô aprendendo a mexer nessa merda aqui, cara. Aí. O show de Truman, entendeu? O cara viveu o show de Truman, só que da vida real. Realmente ele não tava vivendo a mentira, era uma verdade, né? Mas você imagina que o cara, desde a infância, ele não teve uma infância normal, ele não teve uma adolescência normal, ele não teve a fase adulta normal. Ele sempre foi um cara que todas as luzes e câmeras estavam voltadas para ele. Você imagina só. E aí, um pico de loucura na vida do cara, absurdo, e do nada, pum, acabou a banda, acabou a dupla, né, tal, e aí meio que dá uma caída, né. E o cara tem que se redescobrir. Tanto é que a Sandy, quando ela terminou ali, quando ela, né, deu uma parada na dupla, ela foi fazer, se eu não me engano, letras na PUC Campinas. Eles estavam tentando se redescobrir, porque, tipo assim, aí sim, falou, pô, tá, eu zerei todos os games aqui, cara, eu preciso saber o que eu vou fazer da minha vida, entendeu? E é muito louco, né? E aí ela foi fazer letras na PUC Campinas. Ela até fala que isso ajudou ela nas composições dela e tudo. Mas e o Júnior também, cara. Ele deve ter tido esse... Ele bugou, né? Cara, tipo, a vida inteira o cara zerando todos os games aí da vida, entendeu? Tendo tudo ali ao seu dispor. Imagina, tá maluco.